Senhor, uma vez mais, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, te suplicamos ao Teu Espírito os Teus cuidados, dependemos, ó Senhor, da condução do Teu Espírito Santo. Nenhum de nós é suficiente, ó Senhor, para essas coisas. Então nos colocamos aos Teus pés, na dependência, ó Senhor, que mais uma vez o Teu Espírito possa nos guiar na Tua palavra. Nos ensina, ó Senhor, nós te pedimos. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, ó Senhor. Ganhe nosso coração. Conquista-nos, ó Senhor. Revela a Tua palavra ao Teu povo. Nós te pedimos. Mostra, ó Senhor, a Tua face através da Tua palavra. Precisamos ver a Ti. Precisamos ver o Senhor. Faz isso, ó Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua fidelidade. Tua é a obra, ó Senhor. Então, repousamos sobre aquilo que Tu fez. E repousamos, ó Senhor, sobre a Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nos ajuda mais uma vez, nesta manhã. Fala conforme as Tuas demandas para esta Assembleia. E também para todos aqueles que ouvem a Tua palavra. É o que nós te pedimos, mais uma vez. É em nome de Jesus que nós oramos e também com o coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito entre nós nesses dias. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir no Salmo 22, aliás, Salmo 24. Salmo capítulo 24, vamos ler todo ele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridos irmãos, o meu desejo nesta reunião é trazer apenas um anexo a respeito da última mensagem que partilhamos, falando então um pouco de Apocalipse 12, e se referindo especificamente àqueles animais que surgem no meio da vinha. Quanto ao meu peso, ao peso que eu tinha no meu coração, ele já foi dispensado naquelas duas últimas reuniões. Hoje é só realmente um anexo daquilo que falamos, com expectativa de ajudar os irmãos a tocarem algo e também compreenderem algo na luz do Senhor e buscando a realidade espiritual de Apocalipse capítulo 12.
para que a gente tenha talvez um esclarecimento da parte do Senhor, ou alguns detalhes que tenham ficado para trás. Então, meu encargo para essa reunião seria isso, trazer de volta então esse anexo, ou um complemento daquilo que já foi falado. Me refiro àquilo que o Senhor tinha pesado o meu coração, e isso foi dispensado, porque o cerne do assunto, já que era o chamado para que a sua vinha produza fruto, e vimos que por trás daqueles animais há espíritos malignos que atuam através dos falsos profetas, este é o espírito do anticristo, com a finalidade de roubar os frutos, e que a vinha não produz então fruto para ele. Então, irmãos, esse é o peso maior, porque não adianta compreendermos muito a escatologia sem tocarmos o espírito da profecia, como nós também já citamos no Apocalipse 19. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, ou o testemunho de Jesus é o espírito, ou o cerne da profecia. Então, no que concerne a esse ambiente trevoso mesmo, que nos cerca, como um leão que ruge ao nosso derredor, a questão para nós e para a igreja é o quanto nós estamos envolvidos com o anticristo. Então, esse foi o peso das duas últimas reuniões. Não é propriamente nos detalhes escatológicos, mas sim a realidade espiritual por detrás daquele, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja de Deus, para impedir que então sua igreja frutifique e o Senhor assim possa retornar, né, e colher aquilo que é dele. Então a questão é o quanto nós estamos envolvidos. Essa é a advertência. Não os detalhes, ainda que foi deixado muitos detalhes espirituais, né, naquela reunião. Então a questão é o quanto nós podemos estar envolvidos nesses dias com o espírito do anticristo que já atua hoje. Aquele que já atuou, aquele que vai atuar, né? E aquele que atua em nossos dias. Então ele está presente em nossos dias. Então essa é a questão. Então nós devemos refletir sobre isso. Então, com a ajuda do Senhor, eu quero trazer alguns detalhes ali que possa ajudar os irmãos. Inclusive, aquelas figuras ali um tanto estranhas que vão surgindo. Deixa eu fazer um parênteses já logo de início aqui, porque acho que pode ser importante e relevante. Há muitas figuras ali no livro de Apocalipse, os animais, como nós falamos, que apontam para uma realidade espiritual, um principado, potestade, espíritos malignos. O próprio livro de Apocalipse cita o dragão vermelho. A besta seria o quarto império, baseado na visão de Daniel, que cita ali 4 animais, e o último não é dado nome a ele, mas espiritualmente ele recebe o nome, é a besta. Esse é o animal monstruoso. Não é? Ele não é semelhante a um leão com asas de águia, ele não é o leopardo, ele não é o urso, esses animais são mais conhecidos, né? E esse quarto império, então, é descrito como um monstro estranho, né? Algo até deformado, um conjunto de coisas estranhas. E esse animal, então, recebe o nome de besta. Então, o cuidado é o quando nós estamos envolvidos com isso, na nossa vida secular, nas redes sociais, na mídia digital, nos jogos, nos atrativos, nos entretenimentos. Porque, irmão, quando você pega essas figuras aí, e esse é o parênteses que eu quero fazer, e depois fazer um comentário sobre este salmo. Então você vem em Apocalipse dizendo que, falando da serpente, né, falando do dragão, a antiga serpente, são figuras. São animais, talvez nem conhecido por cada um de nós. Quem aqui viu um dragão? Né? Eu acho que nunca ninguém viu um dragão. Mas o que eu quero chamar a atenção como nota exortativa é o seguinte, e é uma sugestão, não é uma afirmação. Quando você vê Apocalipse, dá a impressão de que a serpente, antes da sentença que Deus deu a ela, que ela então passaria a rastejar e comer o pó da terra, depois de ter seduzido Eva, né? Essa foi a sentença para a serpente.
Mas me parece, então, que a serpente antes não rastejava. Ela passou a rastejar depois. Interessante que Apocalipse, então, vai falar desse dragão. Então, me parece que a serpente tinha essa forma de dragão. Aí é a questão que essas coisas podem não ter muita importância nem significado, mas penso que o Senhor pode trazer algo para nós sobre isso, né? Se ninguém viu um dragão, como que nós podemos imaginar que o dragão era a antiga serpente, ou a serpente antes da queda? Bom, existe algo que a Bíblia descreve, e aqui que penso que está a maior atenção para nós, né? Para todos, especialmente nesses dias, com o que concerne a esse ambiente virtual, virtual, digital, tem tantas coisas nesse meio, né? A Bíblia descreve como são os anjos. A Bíblia descreve, né, como são os anjos. Nós sabemos que Satanás é um anjo caído. Irmãos, tudo aquilo que é destituído, né, ele perde a sua forma bela e original. Então, a serpente também mudou a sua forma, porque ela seduziu Eva e o Senhor deu uma sentença para ela. Se Lúcifer, né, ele era um anjo de glória, com responsabilidade, um anjo de muita glória, um nível de hierarquia elevado acima dos outros anjos. Mas subiu ao seu coração e ele desejou ocupar o lugar do próprio Deus, ou o trono do próprio Filho de Deus, né? E também roubar a glória e o lugar que era devido à igreja, né? Então, ele foi perdendo seu lugar de várias maneiras. Não conseguiu o lugar de Deus, não conseguiu o lugar do Filho de Deus, e não vai conseguir o lugar de glória, de honra da igreja, né? E por causa disso, ele foi destituído e lançado à terra. Apocalipse 12 faz uma menção sobre isso, sobre o dragão vermelho, que foi lançado à terra. Então, com toda certeza, queridos irmãos, esse anjo de glória, quando lançado à terra, foi deformado. Com toda certeza, ele foi deformado. Ele perdeu sua beleza e ele foi deformado. Talvez permaneceu com algo aí semelhante ao que ele era, mas ele foi deformado. Porque é assim que o diabo age, né? É assim que o pecado faz, né? E aí nós temos um outro ambiente, então, que, como eu disse, aparentemente pode não ter nenhuma instrução nisso, mas que o Senhor fale mesmo assim. Quando nós olhamos para a mitologia grega, e aqui está a advertência. A mitologia grega criou diversas figuras. Inclusive é daí que nós temos a ilustração de muitas figuras estranhas, como o dragão, por exemplo. O dragão é adorado até hoje. E se criou um dragão com asas. Bom, de algum lugar se extraiu uma imaginação para você criar uma figura. Então a advertência já está aí. Porque essas figuras da mitologia grega, como esse dragão com asas, por exemplo, ela está aí repleta nesse ambiente que eu citei, em filmes, em jogos. E a primeira advertência foi o quanto nós estamos envolvidos com o espírito do anticristo. Porque simplesmente eles são espíritos malignos. Nós estamos falando de uma coisa muito mais direta aí. Então a questão não é se nós estamos totalmente corretos na interpretação das escatologias. Não é essa a questão. A questão é quando estamos envolvidos com essas coisas. Então essas figuras são espíritos demoníacos. Irmãos, o que aqueles que se envolvem com isso, o que você pode esperar? Paz, tranquilidade, descanso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, essas figuras foram criadas, como o dragão, como asas, por exemplo. Então, você vai ver isso em filme, né, constantemente. Nós vamos ver essas figuras em filme. O leão usado de maneira que afronta o leão da tribo de Judá.
Isso tem sido cada vez mais intenso e tratado com naturalidade, mas não há nenhuma naturalidade. É o diabo criando imagens distorcidas e tentando colocar isso como se fosse uma normalidade. E não é. E aqueles que estão envolvidos com isso, estão envolvidos diretamente com o espírito do anticristo em nossos dias. Então aqui é uma advertência para todos nós, mas quem sabe, para os jovens. Maior intensidade. Né? A própria apreciação da mitologia grega já é um grande cuidado. Né? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações. Então aí você tem aquelas figuras em Apocalipse. Então essa é o cerne, irmãos, da profecia. É isso que interessa. E é isso que Apocalipse quer deixar também claro. Ainda que o foco de Apocalipse não é propriamente esses animais. Nem o espírito do anticristo, nem a besta, nem o milênio, nem tribulação. Nada disso é o foco do livro. E por isso nós começamos por esse salmo. O foco do livro é um só. Nós poderíamos colocar assim, que o foco do livro do Apocalipse é a glória de Cristo, a glória do Espírito Santo e a glória da igreja. Ou então, de outra maneira, Cristo na glória, o Espírito Santo na glória e a igreja na glória. Essa é a visão. Esse é o cerne. O cerne não é milênio. Onde que está isso no livro de Apocalipse? Que o cerne, o centro de Apocalipse é o milênio. Isso foi uma concepção criada pelos homens. O livro não é isso. O cerne do livro não é isso. Tribulação também não é. Esses animais, a besta, também não é. Você nem precisa se preocupar muito com esses animais, com a besta, nem tanto com a mulher. Eles vão se matar entre si. Né? Uma casa dividida não subsistirá, o Senhor disse em Mateus, não foi? Então lá você vê a mulher, a besta, eles vão se matar entre eles. Né? Porque a casa é dividida. Porque o Satanás é dividido entre si, eles se brigam entre si e se matam. O trabalho do Senhor é só lançar eles no lago do fogo, do enxofre, uma vez para sempre. Então não podemos estar distraídos, nem com o centro do livro de Apocalipse, do que é o centro, e nem andar distraídos no que concerne as nossas vidas. Então devemos sempre checar, baseado em Apocalipse 19, se de fato temos entendido que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque o testemunho de Jesus vai tocar a minha vida, as nossas vidas. Vai tocar a vida da igreja. Então, de que adianta uma igreja cheia de entendimento escatológico sem nenhum testemunho da profecia? Testemunho de Jesus. Então, fica aí de introdução essas figuras para cada um levar e pensar. Né? São figuras diabólicas que atuam em nossos dias e cada vez mais. Tem envolvido muitos. Tem ganhado a mente de muitos. São figuras, muitas vezes são tatuagem, filmes, propagandas, jogos, quase todos, jogos nas redes sociais. E aí, tudo isso está normal? Isso não importa? Muitos incorporam tudo isso e somos cristãos. Está tudo correto? Estamos pensando, então, numa era vindoura e na vinda de Cristo? Então fica aí esta advertência. Irmão, Salmo 24. Por que nós lemos o Salmo 24? E o que esse Salmo tem a ver com o livro de Apocalipse? Tudo. Tudo. Porque para compreendermos mais sobre o livro de Apocalipse, nós temos que começar a partir daqui. Nós temos 3 conjuntos de salmos, que começam no Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. No 22, os irmãos não precisam abrir o texto. No Salmo 22, nós vamos encontrar, lá em João 10, 11,
o Salmo do Bom Pastor, porque é o relato do sofrimento do nosso Senhor Jesus na cruz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Salmo 22. Então acompanhe o pensamento para você compreender o espírito do livro de Apocalipse. E eu já disse mais de uma vez aqui, minha sugestão é que você, se pudesse, você apagasse todas as divisões do livro de Apocalipse. Não dá para apagar na sua Bíblia, então o que você pode fazer é pegar um caderno e escrever todo o livro. Do capítulo, aliás, nem do capítulo, do começo ao fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Siga a base do mesmo livro. Então você pega e escreva tudo no seu caderno, o livro inteiro, sem nenhuma divisão. Aí você vai orar bastante ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele ponha primeiramente zelo nos corações, E aí a gente pode começar a ler com os nossos pés despidos. E aí o Espírito Santo, pela sua graça, pode lançar alguma luz. Alguma luz. Talvez a primeira coisa que vai acontecer, sabe qual é? Nós vamos ficar totalmente perdidos. Porque nós não conseguimos nem achar o início das coisas que nós tanto falamos que tem. E tem, sei que tem. Sei que existe milênio, sei que existe tribulação, tudo isso sei que existe. Mas se você escrever num caderno só o livro de Apocalipse, você vai ficar perdido. Porque você nem vai achar quando que começa a tribulação. Quando exatamente acontece o milênio. Não estou anulando nenhuma dessas coisas. E se o início daquilo que a Bíblia chama de tribulação já está acontecendo? E você está procurando uma divisão para ver quando que acontece? Porque muitas coisas, irmãos, relatadas ali, elas estão presentes. Elas estão presentes em nossos dias. Irmãos, é muito difícil, realmente é muito difícil, você pegar um capítulo de Apocalipse e falar assim, aqui começou a tribulação. É muito difícil. Aliás, é bem difícil. Agora, pelo Espírito Santo, pelo entendimento da palavra, será possível a igreja começar a ter discernimento dos dias em que nós estamos vivendo. Aí sim, os dias que antecedem a volta do Senhor, aquilo que é chamado de parousia. Aí sim. Então que o Senhor nos ajude muito, e muito, irmãos. Talvez realmente o Espírito Santo queira trazer algo sobre esse livro nesses últimos dias, porque ele está aí. Ele está aí. Então, desses 3 salmos, eles fazem um conjunto do Senhor Jesus, e isso tem tudo a ver com o entendimento do livro. Como nós já citamos, por exemplo, alguma coisa sobre Apocalipse 12, e falamos que ali está em que contexto? Os relatos do Senhor Jesus na glória. Na glória. Irmão, só isso determina muita coisa no livro. Você não pode retornar aquilo que já foi, mesmo com relação ao que Cristo Jesus já fez. Então, por isso que você tem esse conjunto de salmos aqui, muito interessante e importante. Então, o Salmo 22, em João 10, 11, ele é chamado do bom pastor, certo? O Salmo 23, se você abrir em Hebreus 13, 10, você vai ver que lá ele é o grande pastor. E no contexto de Hebreus, aliás, 13, 20, nós vamos entender que no contexto de Hebreus, quando você lê Salmo 23, que fala no verso 4, por exemplo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, e o nosso irmão lembrou ontem, na meditação de João 17, que ele é o sumo sacerdote, que vive sempre para interceder por nós. Porque, irmãos, vale da sombra da morte foi, sem dúvida, uma experiência também do nosso Senhor Jesus. Vale da sombra da morte é uma experiência nossa em muitas vezes. E é uma experiência da igreja em todas as eras, em todas as épocas que ela viveu. Quantos declínios trevosos a igreja passou?
que nós podemos chamar de sombra da morte, não é? Quem estava lá? O intercessor, o Espírito Santo. E o nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, assentado no seu trono, intercedendo pela igreja. Então, esse Salmo 23 fala do nosso grande pastor. Não apenas bom pastor, mas um grande pastor, né? Que entrou na morte, Salmo 22, mas ele saiu da morte. Ele não ficou na morte. E aí nós temos, então, um terceiro salmo, que é o Salmo 24. Aí esse versículo que eu queria ler com os irmãos em 1 Pedro, no capítulo 5. Abra lá comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler aí a partir do verso 2. Então guarde essa sequência ali desses 3 salmos. O primeiro, o bom pastor. O Salmo 23, o grande pastor. E aqui o Salmo 24. Quem ele é? Como é que ele se apresenta? Então olha aí esses versos. Verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, porque está falando aos presbíteros aí, né? Que são pastores, debaixo do pastoreio de quem? Do bom pastor. Né? Há tanta coisa que podia se considerar, mas não é o foco. Você vê quanta coisa um pastor ou um presbítero deve aprender. Ele deve conhecer o bom pastor, ele deve saber a respeito do grande pastor, e ele deve saber a respeito do supremo pastor. Aí sim ele vai saber pastorear o rebanho. Não é? 3 marcas do mesmo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo, está vendo modelo, né? O modelo do bom pastor, o nosso Senhor Jesus, modelo do rebanho. Ora, agora veja o verso 4 que é que nos interessa. Ora, logo que, veja aí, veja se o Salmo 24 realmente não fala dele. E veja se isso não é a revelação do livro de Apocalipse. Não é? Porque de quem ele fala? Do bom pastor? Do grande pastor? Não. O livro fala do supremo pastor. O homem que está assentado na glória, no seu trono de glória. Então a revelação do livro de Apocalipse são as coisas a partir daí, e não antes. Entendeu? Porque o Salmo 24. Então veja, logo que o supremo pastor, está vendo como ele está nesse lugar de glória? Logo que o supremo pastor se manifestar, ele está falando do quê? Da sua volta. Não é? Da sua volta. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis. Agora veja, porque ele já foi coroado. Não é o Salmo 24? Não sei o que você pensa sobre o Salmo 24. O que é o Salmo 24? A coroação e entronização dele. Dele. Mas tem algo que está faltando. A coroa de glória da igreja. Olha aí para a sua Bíblia. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Abre em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 a 8. É Paulo. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegada. Aí ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja o verso 8. Já agora a coroa, viu aí? A coroa da justiça me está guardada. E recebereis a imarcessível coroa de glória. Qual é a visão de João no Apocalipse? Cristo coroado na sua glória. Há um homem assentado na glória. Por isso que Salmo 22, 23 e 24 é importantíssimo. Não é um espírito na glória, é um homem que sofreu, é um homem que intercedeu e intercede, e que foi coroado pelos seus méritos humanos, não pelos méritos de quem ele é em sua natureza e essência, pelos seus méritos humanos. Ele ocupou esse lugar de entronização e de glória. Irmãos, o livro de Apocalipse tem que ser visto a partir daí. Não antes. Tem que ser visto a partir daí. Os relatos, sim, os relatos na terra, os acontecimentos na terra. A partir daí. A partir daí. E é uma pessoa muito singular, que poucos consideram nesse livro, mas tem que ser considerado. Porque ela está envolvida, essa pessoa, o Espírito Santo, é ele que está envolvido nessa cerimônia de coroação do Senhor Jesus, no Salmo 24. É ele, é o Espírito Santo, que está envolvido na coroação do Filho de Deus. É essa mesma pessoa, o Espírito Santo, que também estará envolvido, e já está envolvido, com a igreja, e na sua coroação. É o Espírito Santo que está envolvido. Porque, irmãos, quem pode dar o testemunho do que aconteceu na glória? Porque o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Então Paulo vai dizer assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Agora veja o final do verso. O qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Agora veja o que o texto vai dizer. Não é? Essa é a certeza e a convicção de Paulo. No sentido que eu combati o bom combate. Está vendo que está falando de fidelidade? Você vê que essas são as marcas do filho varão que sai da mulher. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Então, seguindo o texto aí, me dará naquele dia. E não só isso, ou não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, quando isso vai ocorrer? Quando o Supremo Pastor se manifestar. E receberemos a imarcessível coroa de glória. Que preciosidade. Que espanto. Não é? Como já foi lembrado hoje pela manhã, no tempo da mesa, como foi também lembrado ontem. Quando você contrasta realmente isso com a nossa condição. Que coroa. Que coroa nós merecíamos. Na realidade, aquela coroa de espinho. É aquela coroa que deveria ser cravado nas nossas cabeças. Não esta daqui. Não esta. Porque elas são dadas pelos méritos
de Cristo, pelos méritos dele, porque ele colocou essa coroa de espinho. Essa é a bondade do nosso Senhor. E agora nos oferecer essa coroa imarcessível de glória. Porque essa é a vontade e o plano eterno de Deus. E é assim que Ele vai consumar a sua obra. Porque Ele volta junto nos santos para ser admirado dentre todos. Isso tem um nome: testemunho. Uma apresentação, uma grande cena de glória de Cristo e a sua igreja. Uma apresentação, um cenário, mostrando isto é glória. Ele volta para ser admirado, apresentado nos santos, não a parte do santo. Abra comigo em Hebreus, um outro texto importante. Então, tudo isso que estamos falando tem relação com o Salmo 24. Hebreus capítulo 1. Deixa eu ler esses versos, porque esses versos vão dar a base principal para o livro de Apocalipse. Então, nós estamos apenas lançando aqui uma semente para que tenhamos uma boa base e caminho para entendermos o livro. Nós não vamos estudar o livro de Apocalipse, mas os irmãos depois, sobre essa base, podem meditar com mais tranquilidade e com mais clareza. Hebreus capítulo 1, então veja aí, a partir do verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então veja a ordem, certo? Salmo 22, os sofrimentos. Salmo 23, o nosso Senhor Jesus intercedendo por nós. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, né? O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? E então o supremo pastor, este mesmo, é o mesmo pastor, que ocupou um lugar pelos seus méritos, pela sua vida humana, né? Então veja aí, então ele fez tudo isso. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, foi lido hoje aqui também. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ele manifesta toda a plenitude de Deus, é visto na face de Cristo. Sustentando todas as coisas pela palavra, olha aí a palavra, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, o que ele fez? Salmo 24. Assentou-se à direita da majestade nas alturas do céu. Quem que assentou? Fantasma? Um espírito? Não. Quem recebe glória e entronização, baseado no Salmo 24, este homem glorioso. Depois dele fazer tudo isso, ele assentou nesse trono aí, à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, né? Apocalipse 19, o próprio anjo tem que intervir na vida de João, o mensageiro, que ia se prostrar diante do anjo. O anjo falou assim: não faça isso, eu só sou o conservo teu. Adora a Deus, e não a anjos. Adora a Deus. Tendo se tornado tão superior aos anjos, né, quanto herdou, veja, mais excelente nome do que eles. Ele recebeu um nome. Ele adquiriu o direito de ocupar esse trono. Não como filho eterno, mas como filho do homem. Filho do homem. Um outro verso sobre isso é Atos. Abra lá comigo no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 22.
Então observe aí também. Estamos falando ainda do Salmo 24. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso daqui, esse salmo, se refere a isso. A ascensão de Jesus. Não é quando ele veio na primeira vinda, mas sim na sua ascensão. Você está vendo que está havendo uma cena de coroação? Certo? Recebendo quem? O Rei da Glória. Ou então o Rei glorioso. Está havendo uma cerimônia ali, sublime. E quem, como falamos, quem está presenciando isso, irmãos? E não só isso, quem está selando a obra que Cristo fez? O Espírito Santo. Porque Romanos 8 vai dizer que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo está selando isso. Irmãos, isso é tão importante, porque quem traz a visão para João no livro de Apocalipse é aquele que selou a entronização do nosso Cristo. Então, João não tem diversas visões desconectadas. Ele está narrando uma única visão do trono na glória. E nós estamos gastando todo esse tempo assim, aonde será que o irmão vai chegar, aonde que ele vai nos ajudar? Em Apocalipse 12. Que nunca aquele filho varão, então pode ser o nascimento de Jesus. Certo? Não pode ser. Compreendeu? Porque isso já foi. Como que o Espírito Santo voltaria a um evento que já foi? Mesmo que nós não conseguimos compreender tudo sobre aquilo, mas aqui já está uma base muito bem estabelecida. Pelo menos para respeitarmos que aquele filho varão tem que ser, me permite usar essa expressão, outra coisa, né, do que Jesus. Então, o meu desejo é realmente ajudar os irmãos nisso, porque eu sei que existem vários entendimentos. Então, aqui está uma boa base. Até nós tivemos uma comunhão, tive uma comunhão com a irmã, foi uma boa comunhão. E ponderei nesse sentido de colocar aqui para tentar ajudar os irmãos no entendimento mesmo, né? Então, tudo isso que partilhamos até aqui é para dar essa boa base. Então, se são as coisas a partir do trono, nós temos que ler Apocalipse a partir do Salmo 24, não antes. Temos que considerar esse evento lá no trono, cujo Espírito Santo selou isso. E agora, João achado na ilha de Patmos, em espírito, ele é sustentado pelo próprio Espírito Santo, que está trazendo como testemunho à terra aquilo que ele viu. Aquilo que ele viu. E aí você vai ver a beleza, né? Porque ali há sim um grande mistério, mas há uma beleza. Porque assim como João descreve o nosso Senhor Jesus na glória, ele faz descrição do próprio Filho do Homem, de quem ele foi, como ele era, quando ele viveu, como foi sua vida humana. Mas ele está descrevendo dele agora na glória. E ao mesmo tempo ele faz isso com a igreja. Porque quando João olha os candeeiros, que é uma figura da igreja, você vê que João vê duas coisas, né? E é a mesma realidade com o Senhor Jesus, quando ele esteve na terra. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo, se você ler João 3, ao mesmo tempo ele está na terra e ao mesmo tempo ele está no céu. Você fala assim, como não pode? Sim, é ele, né, que está no céu e está na terra. A visão de Apocalipse da igreja, irmãos, é uma visão dos candeeiros e da igreja plena e consumada. Ele tem a perspectiva, por causa do Espírito Santo, de uma igreja gloriosa. Ele não tem uma visão de uma igreja deformada, irmãos.
Isso é tão bonito. E nos ajuda com tantos textos que nós lemos, falando assim, não é como que pode? Né? Guarda esse texto aí, deixa eu citar um, por exemplo. Abra lá em 2 Coríntios, são tantos textos que nós podíamos citar aqui. 2 Coríntios, abra lá comigo este. Capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Veja o que Paulo fala sobre essa noiva, sobre a igreja. E veja como isso é alinhado com a condição que João vê os candeeiros. E a descrição, por um lado. Né? Então ele vê aquela noiva, a igreja, é gloriosa mesmo. Porque é a perspectiva da visão de Deus a respeito da igreja, a respeito da noiva. Então olha aí o que Paulo diz, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. É evidente aqui a voz e a narrativa do Espírito Santo apenas por um veículo chamado Paulo. Só isso. Né? Então, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí nós olhamos para esse texto, sem compreender isso, nós ficamos desesperados. Né? Fala assim, quando que isso aqui vai acontecer? Quando que a igreja vai se apresentar diante dele como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas é assim que João vê, irmãos. É assim que João vê a igreja. A mesma visão dele deve ganhar o nosso coração. Porque agora a visão dele de Cristo também não é mais de um homem sofredor, mas é de um rei glorioso, um rei poderoso, um rei que tem todo o seu exército, todo o seu poder, domínio e força. Sim, ele foi sofredor, queridos irmãos. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele colocou a coroa de espinho. Mas hoje, quem ele é? Irmãos, o quanto essa visão precisa ser renovada para a igreja nos dias de hoje. Ele é esse que exerce domínio, força, que regeu e rege com cetro de ferro, mas a mesma verdade, agora em Apocalipse 12, vai falar da igreja. Ajustando tudo isso com a própria visão de Daniel, que é uma única visão também. Não são visões desconectadas. Porque aos santos foi dado o quê? Domínio. Domínio. A essa igreja gloriosa, santa e sem defeito. Olha um outro texto em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 25. Veja a ordem novamente aí, né, no que concerne a obra de Cristo. E agora com relação à igreja. Verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, verso 26, santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar, novamente, para apresentar a si mesmo, igreja, de que maneira? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Irmãos, é isso que João está vendo. Alegremos-nos, demos-lhes a glória, exultemo-nos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, essas são as palavras de João, baseado no que ele está vendo, cuja a esposa a si mesmo vai... Não, o texto fala assim, já se ataviou. Porque é isso que João está vendo, por um lado. Já se ataviou. Então ele vê o Cristo na glória. Ele vê a atuação do Espírito Santo na glória. Ele vê a igreja na glória. Essas três coisas têm que ser mantidas no livro. E aí sim, aí ele vai ministrar às igrejas que ainda estão na terra.
que é a nossa realidade. Nós estamos aqui, mas precisamos dessa visão. E você vê que, por um lado, de uma maneira mais simples, não é isso que conforta os nossos corações, quando nós deparamos com a nossa vida toda cheia de pecado, aí lembramos que o sangue de Jesus foi derramado, e agora Ele nos vê mais branco, mais alvo do que a neve. E isso refrigera os nossos corações. Mas olhamos para nós, não tem brancura nenhuma, né? Não tem formosura nenhuma. É só pecado, pecado e pecado. Mas não é assim que Ele nos vê, por causa do sangue do Cordeiro. E isso refrigera. Mas por quê? Por causa de uma perspectiva, de uma visão de quem Ele é e do que Ele fez. Então, quanto mais a igreja vê a condição dela, mais ela será fortalecida. Mais ela será fortalecida. Então, irmãos, essa é a base para meditarmos no livro de Apocalipse. As coisas que então vêm acontecendo depois do Salmo 24. Então, aquela cerimônia é feita, o Espírito Santo está lá, presenciando, selando o que Cristo fez, atribuindo todos os méritos a este homem, e Deus, o Pai, aprovando. Né? Então volte para Atos 2, veja as palavras de Pedro agora, nesse sentido aí. Capítulo 2, verso 22. No discurso aí, na pregação de Pedro. Veja como a perspectiva de Pedro é essa. Né? Então ele diz assim, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Então veja de onde que ele começa. Não é? Jesus, vírgula, falando da sua humanidade, Jesus o Nazareno, fazendo mesmo referência da sua pessoa humana. Jesus o Nazareno, varão, está vendo aí? Varão aprovado por Deus na sua vida humana, recebendo um nome muito mais elevado que os anjos, um nome muito mais superior, um nome que nem mesmo, vamos dizer assim, não havia no céu, ele foi recebido agora. Um novo nome de um vencedor. Né? Então, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sabendo este que pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os mataste, crucificando-o por mãos de Níquo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, enquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte, porque nele não havia pecado nenhum. Vamos para o verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que também foi deixado na morte, porque ele falou aí a respeito do Salmo de Davi, deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Que se tivesse corrupção, ele ficaria no túmulo. Então, seu corpo não experimentou corrupção. Agora veja o verso 32 e 33. Veja essa cena do Salmo 24. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos, o quê? Testemunhas. Testemunhas. Agora veja, exaltado, veja o Salmo 24 aí. Veja como Pedro narrou aí toda a obra dele, sua humanidade, sua morte, sua ressurreição, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Tendo, então, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido, veja a cena, irmãos, cria a cena aí, e veja a pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito que foi derramado aqui, em Pentecostes. Derramado a quem? A igreja. Para revelar o quê? A cena do Salmo 24. Não é?
Então, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa, como nós falamos, essa promessa, você traça uma linha, desde a promessa dada a Abraão, você traça uma linha, porque a promessa é única. Quando que essa promessa espiritual se cumpre? Ela não termina em Isaac. Ela se cumpre, ou se manifesta, né? Aqui. Aqui. Tendo exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do quê? Do Espírito Santo, que foi derramado. Isto que vedes e ouvis. Os irmãos viram essa relação? Se você pegar Efésios capítulo 2, você vai ter as duas coisas, que também foi lembrado ontem. Você tem que ele está assentado, lembre-se disso, Efésios 2. Mas não só isso, porque ele se assentou, nós também nos assentamos junto com ele no céu. Aí você tem de novo essa relação. Você tem o Cristo de Deus assentado no trono, sua humanidade. Você tem a igreja na glória, visão, estamos falando de Apocalipse. Você tem o Espírito Santo na glória. Aí você tem a realidade da igreja na terra. Você tem o testemunho do Espírito Santo na terra, porque ele foi derramado na terra. É por isso que, em primeiro lugar, ele dá testemunho do Pai e do Filho na terra. Céu e terra. Ao mesmo tempo no céu, ao mesmo tempo na terra. Quando Jesus estava em carne, a mesma coisa. Quando ele está falando para Nicodemos. Ele está no céu, mas ele está na terra. Então, vamos lá para Apocalipse, só deixar algumas notas. Essa é a base aqui do Salmo, então, 24. E nós devemos ver Apocalipse, então, a partir daí. Aí podemos tocar algumas coisas com mais precisão. E aí vai ficar, claro, a encargo de cada um, meditar um pouco mais no livro e fazer essas considerações. Mas isso já vai te ajudar, e muito, no que concerne ao capítulo 12 de Apocalipse, que tem, então, aquelas três coisas que já foram citadas. Você tem a mulher, você tem o dragão vermelho, e você tem o filho varão. E lá nós encontramos, então, que o filho varão nasce, porque ela está ali grávida, como que vai gerar algo, né? Nasce, então, aquilo que no próprio livro, está vendo como as coisas vão fazer sentido? Que pelo Espírito Santo, no próprio livro, o Espírito Santo vai começar, então, a narrar as condições das igrejas agora presentes na terra. Porque você tem as duas coisas. Você tem a perspectiva de Deus como a igreja é, ou como ela será. Se nós estamos aqui olhando a condição dela, fala, bom, um dia ela será aquilo que lemos. Mas na perspectiva de Deus, ela já é. Agora você compreende as palavras de João no livro de Apocalipse. O que era, o que já foi. Não faz sentido? A igreja nasceu onde? Lá, na eternidade. Não foi? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós podemos olhar para isso, já foi passado. Mas como é eternidade, então se traça uma linha só. Mas ela vive hoje, na terra. Nós olhando daqui, como igreja, aqui na terra, falamos, bom, um dia ela será. Mas o que deve ganhar os nossos corações é que há uma certeza. Ela será. Pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Não é será que ela vai ser? Será que esse filho varão vai nascer? Ele vai nascer. Ele vai encontrar os seus fiéis. Então o Apocalipse vai falar das 7 igrejas ali. E a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é como que distribuir 7 igrejas
nas diversas localidades do Senhor espalhado no mundo. Sei que elas podem ter um sentido profético. Amém. Amém. Mas o Espírito Santo vai agora fazer o quê? Ele vai advertir cada uma dessas localidades. E para cada uma dessas localidades ele vai ter repreensões e demandas diferentes. Mas para todas elas tem algo em comum. Porque João viu o que ele viu, primeiramente. Ele viu um candeeiro. Ele foi achado em espírito. Ele ouviu uma voz por detrás dele. E uma nota tão importante para nós, para essa geração, que o Espírito Santo vai dizer para João: o que você viu, o que você ouviu, pega sua caneta e escreve em livro. Coisa perdida hoje. Vai, pega sua caneta, seu bloco de nota e escreve estas coisas que você viu e ouviu. E quem está falando isso é o Espírito Santo, para o mensageiro chamado João. Irmãos, se a gente pensar, nós podemos pensar, João está preso ali, isolado, em torno dos seus 90 anos de idade. Eu não sei como que você imagina, você com 90 anos de idade. Talvez as nossas vistas já não veem muito bem, né? Para escrever, então, vista ruim, uma mão trêmula, quase impossível, né? Mas o Espírito Santo é aquele que está sustentando o mensageiro. Ele pode não ter força para mais nada, mas o Espírito Santo está ali, presente. E ele sustenta João de tal forma. Ele fala assim: pegue essa pena e escreve o que você viu e ouviu. Escreve em livro. Então talvez a sua mão se firmou, os seus olhos se fixaram, e ele escreveu esse livro para a igreja em nossos dias. As 7 igrejas. Então ele vê o candeeiro. Irmãos, ele vê a glória da igreja. Ele vê a noiva ataviada. Mas ao mesmo tempo João está na terra. João é um grande pastor, um grande mestre. O seu coração está zeloso por aquelas igrejas. A igreja de Éfeso, que provavelmente ele congregou ali por anos. Ele está na terra, as igrejas estão na terra. E aquele mensageiro está sofrendo, gemendo por elas, vendo a condição que elas se encontram. E ao mesmo tempo ele olha para aquilo que é a igreja na glória. Como que falando: mas Senhor, olha aqui os teus candeeiros. Éfeso abandonou o primeiro amor. Outra está morna. Aí o Senhor diz algo, aí para João, no capítulo 1. Veja o verso 17. Capítulo 1, verso 17. Quando ouvi, João capítulo 1, verso 17. Quando ouvi, caí aos teus pés como morto. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo. Então é aqui que o Senhor falou com João. Porque João tem essas duas coisas em vista. Certo, irmãos? As duas coisas. A igreja, a noiva pronta. Né? Essa é a revelação no final do livro, capítulo 21. A cidade santa, a Nova Jerusalém, já pronta, ataviada, vinda do céu. Vinda do céu. Está vendo a perspectiva de João da igreja gloriosa pronta? E ao mesmo tempo olhando para as igrejas. E aí então o Espírito Santo vai ministrar às igrejas.
Você vê como o Apocalipse 12 não pode ser outra coisa. Quem é o filho varão? Irmãos, já está respondido no livro. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Como que o Espírito Santo ministrando intensamente às igrejas para que elas retornem à normalidade da palavra de Deus. Que a luz desse livro é duas coisas. Guardar a palavra e o testemunho de Jesus Cristo. A igreja estava saindo fora desta normalidade. Então ele vai ministrar às igrejas. E João então vê essas duas coisas. E como que ele fica assim por um lado, desesperado. Porque ele vê o testemunho de Deus na terra se ruindo. E ao mesmo tempo ele vê a igreja pronta. E aí você tem essas palavras aqui. Então o Senhor vai dizer assim. Porém ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Está vendo que ele vai descrever assim. Podemos dizer as coisas que João viu. Porque ele vê, ele vai ver as coisas que são, as que vistes, as que são e as que hão de vir. Né? Essa é a perspectiva dele da visão. Então, veja, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Está falando da vitória de Jesus. Ele está falando assim, em quem você vai confiar? Como que ele falando assim, ao mensageiro João, descansa, porque a obra é minha. A obra é minha. Sim, está corretíssimo, um mensageiro gemendo pelas igrejas. Mas a obra é dele. Como que eu sustento os meus candeeiros. E o que você viu a respeito da noiva do Cordeiro e da igreja gloriosa, ela receberá a inacessível coroa de glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar. Então não temas, mensageiro João, não temas. Aí o verso 19, então, veja. Escreve, veja aí, escreve, pois, veja a condição de João, queridos irmãos, para ele agora escrever e relatar, né? O verso 17 já não falou aí como que ele estava? Caí a seus pés como morto. Depois você vai ver o que está escrito lá em Daniel, quando ele teve a visão. Não restou força em mim nenhuma. Caí a seus pés como morto. Então, sustentado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Verso 19, escreve, pois, as coisas que viste. Se você olhar o verso 11 do capítulo 1, está assim dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Está vendo? Como a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para as 7 igrejas e compreender que é uma carta escrita aí para todas as assembleias do Senhor. E graças ao Senhor, porque Ele escreveu o que Ele viu, nós temos essa escrita diante dos nossos olhos. Nós não somos Éfeso, Esmirna, mas podemos identificar com cada uma delas. E aqui estamos nós. Aquilo que o Espírito Santo escreveu para nós, mais especificamente para essa assembleia, assim como para outras. E quem sabe buscando as demandas aqui. E o ponto comum de todas elas é descrito do 12 ao 16, porque é descrito a figura do sumo sacerdote na sua humanidade. Então, qual é o ponto em comum para as 7 que são diferentes? Um só. O testemunho de Jesus, seus ensinos e sua vida, a sã doutrina. Então escreve, verso 9, escreve, pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de vir. Então isso é narrado agora a partir daqui. Então você vê como que realmente nós não podemos ir para Apocalipse 12 e voltar para aquilo que já foi. Porque agora é narrado
as coisas a partir desse Cristo entronizado. E um último versículo, no capítulo 1 mesmo, apenas essa nota, nós vamos concluir por aqui. O verso 1 está assim, uma outra nota que vai ajudar no entendimento aí de tudo que o livro vai narrando e escrevendo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja, então pense um pouquinho agora só em Apocalipse 12 mesmo. Pense ali no filho varão, para que a gente tenha uma explicação, vamos dizer assim, espiritual e saudável, né, sobre ele. Então veja aí, as coisas que em breve deve acontecer, certo? Aí você tem João descrevendo a visão do capítulo 12. Bom, eu não posso tomar agora aquele filho que nasce da mulher e aplicar isso ao nascimento de Jesus. Isso iria confrontar tudo que está escrito, né? Então, estou colocando algumas bases para o nosso entendimento. E se nós insistirmos no assunto, nós vamos encerrar por aqui, e se nós insistirmos em um outro caminho, ele será sempre estranho. Porque se nós associarmos, então vou deixar algumas coisas apenas para você ponderar. Se nós associarmos agora que, não, realmente, o filho varão é Jesus, bom, você vai ter que relacionar aquela mulher a Maria. Você vê quanto erro nós vamos começar a cometer a partir daí? Porque aquela mulher é descrita ali que ela é uma totalidade de coisas, independente do que você entenda sobre ela. O versículo 1 e 2 narrado sobre a mulher, narra uma mulher coletiva, seja como ela for, né? Se o filho varão é Jesus, a mulher teria que ser Maria, porque ele nasceu de Maria, né? Então você vai de novo equalizar essas coisas, porque a mulher fala de um coletivo. Então a mulher não é Maria, Jesus nasceu de Maria. Por isso que falamos que a mulher fala de uma totalidade das religiões, das crenças, até os nossos dias. E dali, então, dessa mulher, de fato, aqueles que amam a palavra, que zelam pelo testemunho do Senhor, aqueles que ouvem, à luz do livro, a voz do Espírito Santo. Aqueles que não são tardios em ouvir, né? Porque é o Espírito Santo que está falando às igrejas, insistentemente, ao vencedor, volte para os padrões e modelos de Cristo. Né? É o Espírito Santo que está ministrando ali. Então, mediante isso, mediante essa tensão, como nós falamos, diabólica, né? Aí a própria tensão diabólica faz muito sentido, né? Muito sentido. O leão ali de espreita, a luz de Pedro, né? Ao derredor, buscando uma presa fácil para devorar. Aí o sentido do dragão, porque ali nascerá o testemunho do Senhor. E você vai ver que quando vai sendo descrito as igrejas ali, o Senhor vai buscar em uma delas, Pérgamo, se eu não me engano, separação. Porque ela está muito misturada. Então que o Senhor nos ajude, né? E como a palavra de Deus de fato traz um belo sentido. Então nasce esse filho varão, aqueles que o Senhor tem buscado em fidelidade, e eles também vão reger com cetro de ferro. Esse é outro versículo que põe em dúvida. Então você vai para Daniel, lá é descrito o poder e o domínio e a glória do nosso Senhor. Como já falamos, que assentou no trono. A ele foi dado todo o poder, glória, domínio e honra. Mas ele mesmo disse, pelo Espírito Santo, que a igreja receberá a coroa imercessível de glória. João 14, quando Felipe está ali com o Senhor vai dizer para Felipe o quê? Falando para Felipe, crê pelo menos nas minhas obras, porque as minhas obras são as mesmas do meu Pai. Crê somente, e maiores obras do que estas farás. Glória, poder e domínio, para a igreja reger com ele, com o cetro de ferro. Então que visão realmente bela e harmoniosa. E que o Senhor nos encoraje nesses dias. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este livro diante dos nossos olhos, por toda a tua Escritura. Mas te suplicamos ao Senhor, pelo teu Espírito, que nos desperte por esse livro chamado Revelação de Jesus Cristo. Nos lance luz, ó Senhor, para o nosso
encorajamento, para testemunho do teu nome, para louvor ao Senhor da tua graça, é que nós te pedimos. E para que a tua igreja seja fortalecida com poder, com força, e ela tenha uma visão renovada de ti mesmo, das suas glórias, do lugar em que tu estás. Te bendizemos, ó Senhor, por esta manhã. E a ti somos agradecidos, porque o Espírito Santo preservou, escrito estas coisas diante de nós. Te louvamos e bendizemos o teu glorioso nome. Amém.